Bom dia, hoje é 18 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, chegou ela tão esperada sexta-feira, apesar de que eu passei a semana inteira achando que era terça-feira. Inclusive hoje, quando estou gravando este podcast, mas me surpreendi. Isso que é bom a gente baixar as expectativas, já é sexta-feira, então você aí já está se preparando para o final de semana, como sempre, pegando seu caderninho para anotar as principais notícias que você precisará ter na manga quando for comentar durante o almoço de família. E falando em família, hoje a gente vai tratar de uma família brasileira bilionária, dona de um dos maiores negócios do país. E eu tô muito feliz, por quê? Porque é suco de fofoquinha e Succession. A Juliana Estigarribia, a repórter da Bloomberg Linha, fez uma investigação sobre a família Randon, lá do Rio Grande do Sul, que é dona de uma das maiores indústrias da América Latina, aliás, a maior indústria da América Latina de reboques e semi-reboques. E eu também te explico o que é isso, porque eu, honestamente, não sabia exatamente o que era um reboque. Se alguém me falasse assim, numa prova de vestibular, explique e relacione o que é um reboque, eu ia ficar levemente confusa. Então, eu pesquisei e vou te contar exatamente, detalhadamente, para você poder escrever na sua prova escrita. Sim, essa introdução já tem uns 3 minutos aí, eu não falei nada com nada. Então, as próximas notícias. A Rússia ganhou peso e está liderando as vendas de combustíveis para o Brasil, desbancando os Estados Unidos. Também vamos falar sobre como os migrantes estão retornando para a Venezuela para ocupar cargos de liderança no país que foram deixados nos últimos anos. E, por fim, hoje estamos bem técnicos de mercado, então a gente vai falar sobre como David Vélez, o bilionário cofundador do maior banco digital do mundo, o Nubank, vendeu ações pela primeira vez desde o IPO da companhia, levantando cerca de 191 milhões de dólares. Por que o David Vélez vendeu ações no Nubank? Precisaria eu me preocupar? Vamos descobrir. Lembrando a todos para seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, para se inscrever aqui no podcast, para ativar as notificações, para ficar por dentro de todas as notícias. Vambora! David Vélez, o bilionário cofundador do maior banco digital do mundo, o Nubank, vendeu ações pela primeira vez desde o IPO da companhia em dezembro de 2021, levantando cerca de 191 milhões de dólares. E você já sabia disso, pois eu li exatamente a mesma frase na introdução do podcast. O que você não sabia é que Vélez disse em uma entrevista que vendeu 3% da sua participação no banco, ou cerca de 25 milhões de ações, em grande parte para financiar a fundação com a sua esposa Marial Reis, que tem como foco ajudar iniciativas de liderança e educação na América Latina. A venda ocorre um dia após o banco anunciar os resultados do segundo trimestre, que superaram as estimativas dos analistas e consolidaram ainda mais a recuperação de um ano difícil de 2022, quando as taxas de juros dispararam no Brasil. As ações do banco subiram 88% neste ano, levando o valor de mercado para 36 bilhões de dólares. Vélez, que tem um patrimônio líquido de 7,8 bilhões de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, continua sendo o maior acionista individual do Nubank e detém quase 75% do poder de voto da empresa. A cofundadora Cristina Junqueira também reduziu a sua participação no início deste ano. Em novembro, Vélez encerrou um programa de incentivo baseado em ações para si mesmo e renunciou a qualquer remuneração em ações em 2023. O banco, que prometeu acabar com o monopólio do setor bancário brasileiro, detido por instituições como Itaú e Bradesco, se expandiu para o México e para a Colômbia e agora tem quase 84 milhões de clientes. Mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram a Venezuela nos últimos anos. Apenas 1,3% deles retornaram ao país, alguns fugindo da falta de oportunidades nos destinos para os quais emigraram, e outros atraídos pela ligeira recuperação da atividade econômica registrada entre 2021 e 2022, que também impulsionou os investimentos de empresas internacionais que abriram oportunidades para cargos sêniores detidos pela recessão. Embora esse seja um número mínimo, que supõe o retorno de pelo menos 91 mil venezuelanos, alguns deles são jovens que migraram para países da região ou para a Europa para ampliar suas experiências ou os estudos, e retornaram com a proposta de ocupar cargos como diretores ou gerentes comerciais na Venezuela e até mesmo lançaram suas próprias empresas. A empresa uruguaia Pedidos Já, uma multinacional de entregas online que chegou à Venezuela durante a pandemia de Covid-19, abriu seu mercado venezuelano com Daniel Pessolano como Country Manager. Pessolano ocupou o cargo desde então, após retornar do Panamá. Antônio Alava, nomeado novo diretor nacional da empresa de entregas e comércio rápido para substituir Pessolano, também chegou ao país nos mesmos termos em março do ano passado,
O country manager da Samsung na Venezuela, Rafael Morante, também está nessa lista, depois de ter se posicionado como gerente regional de marketing no Panamá e que anteriormente havia ocupado o mesmo cargo no país sul-americano durante 2014, ele retornou com esse novo propósito em uma reorganização e compromisso da multinacional de tecnologia. A Samsung, que retornou oficialmente à Venezuela em março deste ano, com a intenção de expandir as suas operações e equilibrar os preços no país com o restante da região, também atribuiu recentemente a Morante essa função. Outras empresas, como a Caixia, uma plataforma dedicada a oferecer linhas de crédito para compras parceladas, criada por venezuelanos no exterior com a intenção de fazer deste o seu primeiro mercado, também conseguiu incorporar um dos seus cofundadores, o Ramon Lange, em Caracas. O país, que havia perdido cerca de 80% do seu PIB nos últimos 7 anos até 2022, quando experimentou uma recuperação de 15% em relação ao ano anterior, também evidenciou pequenas mudanças positivas em sua atividade econômica e comercial, com uma redução na taxa de desemprego de 7,8%, de acordo com as autoridades, e uma reativação de funções para representar multinacionais no país. A inflação galopante e a queda no poder aquisitivo dos venezuelanos, no entanto, destacaram outra parte da realidade de 2023, depois que o país entrou em um novo estágio de recessão. Casos como o de Pessolano, Alava ou Lange, que decidiram apostar no mercado venezuelano a partir de diferentes projetos, inclusive alguns pessoais, são poucos, embora o crescimento não esteja descartado. Os empresários e as consultorias de investimento de risco continuam a ver potencial no país, apesar da incipiente recuperação econômica do ano passado ter se desacelerado. O Brasil está prestes a importar uma quantidade recorde de combustível russo este mês, consolidando a Rússia na posição de principal fornecedor do país, enquanto Moscou busca novos mercados após a proibição da União Europeia. As importações de produtos petrolíferos russos devem aumentar 25% em relação a julho, chegando a cerca de 235 mil barris por dia, de acordo com dados da empresa de análise de energia Kepler. E isso supera em muito os Estados Unidos, que costumavam ser o principal fornecedor estrangeiro de combustíveis para o Brasil. O país começou a aumentar significativamente as compras em fevereiro, o mês em que a União Europeia proibiu as importações e se juntou a outras nações do G7 ao impor um teto nos preços dos combustíveis russos. Os Estados Unidos e os seus aliados estão tentando limitar o fluxo de dólares do petróleo para a Rússia, para reduzir o financiamento para a guerra do país da Ucrânia. As medidas reduziram os preços dos combustíveis russos, que precisam ser competitivos para se destacarem em novos mercados. Segundo Victor Catona, analista-chefe de petróleo da Kepler, adquirir barris com desconto é um benefício financeiro para o Brasil, onde o governo está sempre sob pressão para reduzir o custo dos combustíveis de transporte. O limite de preço para os produtos premium de petróleo russo, como o diesel, é de $100 por barril, enquanto o limite para combustíveis com desconto é de $45 por barril. No sistema, empresas em nações do G7 só podem transportar petróleo russo se os carregamentos custarem menos do que esses preços. Catona, da Kepler, estima que a compra de diesel russo reduziu os preços de importação do Brasil para o combustível em $10 a $15 por barril. Desde que o limite entrou em vigor, o Brasil se tornou o segundo maior comprador de diesel russo no mundo, ficando atrás apenas a Turquia, segundo a Kepler. O Brasil tentou adotar uma postura neutra sobre quem é o culpado pela guerra. Desde junho, a Rússia também começou a fornecer gasolina para cá, embora em uma escala ainda menor, e é possível que os embarques de nafta também aumentem, segundo a Kepler. Reboque é um veículo que transporta cargas, que é composto por uma superfície de carga, uma estrutura de suporte metálico e rodas, também conhecido como atrelado. Ele ganha funcionalidade quando acoplado a outros veículos que farão o seu deslocamento. É o famoso caminhão ou uma carretinha, dependendo aí do tanto de coisa que você quer carregar. A Randon produz esses negócios aí, e a nossa repórter Juliana Estigarribia fez uma reportagem muito interessante sobre a família fundadora da Randon, que pela primeira vez desde a sua fundação não está na liderança da empresa. Quem é o CEO é Sérgio Carvalho, que acumula uma extensa experiência no setor automotivo em empresas nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa e na Ásia, com destaque para a China. O executivo assumiu o posto em janeiro de 2022, depois de ter ocupado os cargos de vice-presidente executivo e COO da Randon. Por que isso te interessa? Porque eu vou te contar a história de um conglomerado que tem 16 empresas, uma receita de 11 bilhões de reais e cujos donos são bilionários. E não é disso que a gente gosta de saber? Bilionário? Randon, que está no mercado automotivo, que está em acelerada transformação e cada vez mais competitivo, está tentando se reposicionar como uma corporação e mudou o seu nome para Randon Corp, inclusive,
para trabalhar a sua longevidade, o que inclui uma estratégia para os próximos processos de sucessão, succession. Isso quem apurou foi a nossa querida Juliana Sugarribia, repórter da Bloomberg, com pessoas e executivos ligados à companhia. O primeiro processo de sucessão no grupo Randon aconteceu em meados de 2009, após 10 anos de gestação do plano, com Raul Randon deixando a presidência executiva para seu primogênito David, embora o patriarca também enxergasse no caçula Daniel um potencial para assumir o posto, segundo uma pessoa próxima à família, que falou sob condição de anonimato. Estou cada vez mais empolgada com essa história. David foi preparado para ocupar a presidência do grupo, inclusive com o auxílio de consultorias externas especializadas. Ele assumiu não só a cadeira do seu pai, mas também a responsabilidade de orquestrar a sucessão de toda a diretoria do grupo, uma vez que muitos dos executivos fizeram carreira na Randon e estavam completando 30 anos na liderança. É o nosso Kendall. O êxito nesse processo é atribuído em parte à personalidade de David, que não tem um perfil centralizador e é considerado um conciliador, segundo o executivo ligado ao grupo, falou em condição de anonimato porque as conversas são privadas. Paralelamente, Raul, que é o pai, nunca deixou de frequentar a empresa e o chão da fábrica até a sua morte em 2018, aos 88 anos. Mais uma vez, uma semelhança com nossa série favorita Succession. Só que lá na Randon, o outro filho também assumiu a presidência. O Daniel também foi CEO de 2019 a 2022. Segundo ele, em entrevista à reportagem, depois que deixou o cargo para o atual CEO Sérgio Carvalho, a Randon adotou uma visão muito mais de governança e profissionalização da empresa. Segundo o executivo, ter a família atuando nos negócios mesmo em posições do conselho é uma vantagem. Engenheiro mecânico, Daniel Randon tem formação executiva e de liderança e era visto pelo seu pai como um dos seus sucessores, segundo o executivo ligado ao grupo. Só que, de acordo com essa fonte, ele teria chegado à conclusão de que é preciso restringir os membros da família ao conselho, deixando o negócio para ser tocado por profissionais do mercado. Essa estratégia de se tornar uma corporação visa, entre outros objetivos, ampliar a presença internacional. Além disso, o grupo quer ir além dos produtos, tornando-se cada vez mais um provedor de serviços, a exemplo de outra empresa bem-sucedida nessa estratégia, a Gerdau. Estamos só de empresas gaúchas, né? Vamos expandir isso aí, gente. Vamos falar sobre outra coisa também. Hoje, a Randon Corp tem 32 fábricas e 10 centros de distribuição em 12 países. A vertical voltada para montadoras, que inclui semi-reboques e vagões para carga, representa 40% da receita total do grupo. Já a de autopeças e controle equivale a 55%. E o restante vem de serviços financeiros. E sextamos com uma cesta de notícias muito boas aí, hein? Para você discutir em vários ambientes da sua vida. Vou ler aqui alguns dos comentários. Guilherme Paulino diz que top 2 maiores plot twist do podcast foi a minha volta imediata, que ele abriu o maior sorriso. Ah, que fofo. Macedo diz todo mundo virando milionário e eu preocupado com o preço do ovo. Complicado. Sim, Macedo, é realmente complicado. Realmente eu queria conhecer algum milionário aí que se converteu em milionário no último ano. Não conheço. Então é isso, meu povo. Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Tenham juízo. Eu prometo que vou me comportar e não ficar gritando em shows por aí para manter a minha voz bela e intacta para gravar o podcast semana que vem como uma pessoa responsável que sou. E é isso aí, nos vemos segunda-feira. Grande abraços.